O cenário dos transplantes na Bahia teve uma complexa combinação de avanços e desafios agora nesse primeiro semestre de 2024. A boa notícia é que houve um crescimento no número de doações de órgãos, quando foram registradas 499 doações, o que equivale a um aumento significativo em comparação com as 401 captações realizadas no mesmo período do ano anterior. Só que aumentou em 17% o número de pessoas à espera de um órgão compatível para transplante. A coordenadora da Central de Transplantes da Bahia, Regina Vasconcelos, está conosco e é com ela que a gente conversa agora. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Regina. Bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, Levi e toda a bancada. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite de vocês. Prazer. A gente precisa sempre estar falando sobre doação e transplantes. Exatamente, um tema super importante, até porque a gente acabou de comentar, tem aumentado, não é, o número de pessoas na fila à espera de um órgão, ao mesmo tempo em que houve um número grande, um número maior de doações. Pois é, quero te perguntar exatamente isso. Embora tenha havido um aumento no número de doações de órgãos, o número de pessoas na lista de espera também cresceu. O que ainda precisa ser feito para equilibrar essa conta, não é? A oferta e a demanda de órgãos para transplante na Bahia, Regina? Ô Jefferson, aqui na Bahia ainda nós temos um índice de recusa familiar elevado. Então nós temos 63%, né, de recusa, né? As famílias se recusam a doar. Então, com isso, é por isso que nós estamos aqui. É necessário que a sociedade compreenda todo o processo da doação, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que ele seja acolhido de uma forma positiva pelas equipes de saúde, pelas equipes que trabalham nos hospitais. Isso é muito importante. Agora, a gente conhecer sobre o processo de doação, a gente conversar, é fundamental. Porque apesar de toda a tecnologia, do avanço da tecnologia, ainda precisamos de transplantes para melhorar a qualidade de vida daquele que se encontra na lista ou salvar vidas, né? Como é o caso de um transplante cardíaco e de um transplante de fígado. Ainda é necessário ter a doação. É necessário que a família compreenda e opte, decida, né? Diga um sim no momento da doação, no momento que ele precisa realmente optar. Mas a nossa campanha é uma campanha de todos os anos, é que converse com o seu familiar que você é doador. Converse sobre essa questão de doação. A família precisa conversar, porque na verdade a doação sai de um indivíduo da sociedade para o outro indivíduo que se encontra na sociedade. Então, somos nós que estamos envolvidos com a questão da doação. Hoje eu estou conversando com você, eu posso amanhã estar precisando de um órgão, precisando de um rim, precisando de uma córnea, precisando de um fígado. Nós nunca sabemos quando esse evento poderá precisar, ou eu ser uma doadora, se eu sofrer um acidente, né, de violência, um acidente de carro, uma queda, né, que leve a um traumatismo irreversível do cérebro, isso daí eu posso entrar como uma paciente que se encontra em morte encefálica e ser uma doadora. Né? Então, nós nunca sabemos. É importante que a gente converse sobre essa situação no meio familiar, com os amigos. Agora, eu sempre chamo a atenção, fale com a sua família, porque em um momento de dor, quem vai decidir é a família. Agora, Regina, apesar dessa taxa de negativa familiar
muito alta, você comentou aí, não é? Aproximadamente 60%, 63%. Você está destacando a importância da pessoa em vida, claro, comunicar à família, o desejo de ser um doador de órgão. Eu me lembro, eu era estudante universitário, existia uma carteirinha que a gente se declarava doador, tinha essa carteirinha consigo e as pessoas sabiam que você era um doador. Me parece que isso foi proibido, não é? A legislação não permite que você... E me corrija se eu estiver errado, mas me parece que hoje você não pode ser um doador em vida e essa declaração ser suficiente para, quando na morte, você ter aí, poder disponibilizar os órgãos, ou seja, sempre dependendo da autorização da família, não é verdade? Como sensibilizar? Porque tudo bem, eu em vida, comunicar à minha família já é um grande passo, mas se não houve esse cuidado de quem pretende ser um doador, como sensibilizar uma família que está ali sentindo a dor da perda de um ente querido? Quais iniciativas, quais estratégias vocês utilizam para reverter essa negativa familiar, Regina? Olha só, as equipes, né, que estão envolvidas neste processo, as equipes de saúde, elas têm por obrigação acolher a família que se encontra perdendo o seu ente querido, né? Naquele período em que existia o registro no documento de identidade, foi um período muito difícil que levantou assim uma suspeita, né? As pessoas não acreditavam no processo e tinha medo, muito medo. Então, foi mudada a legislação e aí passou que a família seria envolvida no processo. Então, para confirmar a morte, né, encefálica, não é, que é a morte do paciente, na verdade, a equipe tem que seguir com algumas etapas. E é importante que essas etapas sejam bem claras para a família. Então, que a família seja envolvida durante as etapas do esclarecimento de morte encefálica. Então, nós temos as avaliações médicas e o exame complementar para poder confirmar, de fato, que aquele paciente está morto. Para isso, é necessário que a família seja envolvida nesse processo de uma forma autêntica, com clareza, com empatia, e que a equipe também coloque para a família, acolha a família da melhor maneira possível, e que deixe que a família escolha ou doação ou não. Agora, quando a família se encontra, ela se sente bem acolhida e ela tem a certeza daquele processo, geralmente ela decide pela doação. A gente sabe da resistência das famílias. Agora, onde está fundada essa resistência, Regina? É razão de ordem religiosa? É por desconhecimento sobre a segurança? É medo da doação acontecer antes da morte efetiva da pessoa? Como é que a gente pode explicar? Tem alguma pesquisa que tente explicar para a gente saber como combater essa resistência? Aqui na Bahia a gente faz um levantamento, né, da questão das recusas. Então, quando as equipes, né, fazem entrevista com a família e a família recusa a doação, então nós queremos saber qual o motivo para a gente poder trabalhar, né, ter como se fosse uma linha de trabalho, né, de um levantamento que a gente faz, e aí a gente trabalhar em cima desses pontos que são importantes, né, que impactam negativamente no processo de doação. Então, nós temos, uma das situações é que os familiares, eles justificam que eles querem um corpo íntegro, né, então eles não querem que seja manipulado o corpo e querem
enterrar, sepultar, né, como vieram, que é isso que eles falam. É uma situação que a gente pode desconstruir, né? Porque a doação é um ato de generosidade, é um ato de amor e que vai fazer o bem ao outro. Então, se e quando é uma morte violenta e que vai para o IML vai manipular, né? Vai estudar os órgãos. Então, por que não realizar a doação e deixar que o IML siga também, né, as suas atividades? Então, isso é muito importante. Nós temos algumas causas também, como o desconhecimento do próprio doador em vida. A família diz que não sabia se ele tinha a opção, né, se ele desejava ser doador. A falta de consenso familiar também, isso é muito importante, porque a família em si, no momento de dor, ela não consegue ter uma única linha, né, de raciocínio. As famílias começam a ter um conflito entre si. Então, uma decide por doar, a outra decide por não doar. E quando não há um consenso, aí a nossa equipe, ela não aceita a doação, né, porque a gente não está naquele momento proporcionando um conflito familiar no momento de dor. Então, a nossa equipe agradece e se retira. Então, tem algumas questões também. Uma das questões muito importante também é o atendimento daquele paciente no ambiente hospitalar. Muitas vezes, a família se queixa que não foi bem acolhida e bem tratada pelos profissionais, né, daquele serviço. Aí, quando o paciente se encontra em morte encefálica, que a nossa equipe tem por obrigação, né, assumir o processo e colocar para a família essa questão da doação, as famílias se queixam que foram destratadas em um ambiente hospitalar. E isso daí também justifica, né, a questão da negativa familiar. Regina, a gente está conversando Então, aqui com a Regina Vasconcelos, sim, que é coordenadora da Central de Transplantes da Bahia. No ano passado, teve a reativação dos transplantes de coração, não é? Isso foi no fim do ano passado, um marco certamente importante. Agora, deixa eu te perguntar, quais são os próximos passos para garantir a continuidade e a expansão desse tipo de transplante e como é que esse tipo de transplante impacta a fila de espera? olha só, nós iniciamos o ano passado com transplante cardíaco, né? A maioria dos nossos pacientes nós indicavam, né? Era através do Ministério da Saúde, da Central Nacional de Transplantes, a gente mandava para Pernambuco, né? Mas hoje nós temos o Hospital Ana Nery com uma equipe muito boa, que acolhe os pacientes que precisam. Então, até o momento, nós fizemos 3 transplantes, 2 no ano passado, 1 este ano. Nós estamos, tem um transplante de medula que está sendo, o programa está sendo organizado no Hospital Roberto Santos, né? Nós fazemos também um transplante ósseo, né, de osso, né, em algumas instituições como subúrbios já chegou a fazer, né? Nós temos o transplante de rins de doador intervivo. Nós fizemos no início desse mês, em julho, foi o primeiro transplante no Hospital Roberto Santos, certo? E nós fizemos, em junho, o primeiro congresso do Nordeste, o primeiro congresso do Nordeste aqui na Bahia. Então, todos os estados, 9 estados do Nordeste, se reuniram aqui em Salvador e discutiram sobre a questão da doação e transplante, sobre a sua problemática, né? O mês de junho foi o mês que nós tivemos
uma baixa em termos de doação. Mas depois desse transplantes, nós estamos assim, é como se estivesse alavancando, né, o processo. Até ontem, né, dia 14, nós tivemos 13 doações. 13 doações. E no ano passado, o mês de julho todo, fomos 12 doações. Então, assim, a gente precisa realmente estar conversando, estar esclarecendo os pontos chaves, né, que impactam nesse processo para que a gente consiga deslanchar. Mas a Bahia está melhorando bastante em termos do processo de doação e transplantes. E que continue melhorando, afinal de contas, como você bem destacou, é uma iniciativa super nobre essa, não é? De doar um órgão e que as famílias se conscientizem cada vez mais sobre a importância da doação. Regina Vasconcelos, coordenadora da Central de Transplantes da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima. Jefferson, posso falar só mais um pouquinho? Fique à vontade. Um ponto importante que eu não falei foi sobre a religião. Sim. Não existe nenhuma religião que contrarie o processo de doação e transplantes. É muito importante que fique claro que as religiões, elas são embasadas no amor, na generosidade. E isso daí é que faz com que, né, todas as religiões, eles digam sim. E eu quero agradecer a todos os doadores, as famílias dos doadores, que em um momento de dor, um momento de perda, de luto, optaram pela doação, em prol da generosidade, em prol do outro ser humano. Então, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez a vocês, a bancada, né? Eu estou disponível quando vocês quiserem, podem me convidar que eu estarei aqui falando, né, sobre esse tema muito importante para a sociedade. E é interessante você tocar nesse ponto, porque muitas vezes são mitos que prejudicam, né, a doação de órgãos, como mitos religiosos. Então, é bom tocar nesse ponto, sim, para que as pessoas se apoiem muito mais no amor aos outros mesmo, não é? Que inclui, certamente, o ato de doar-se. Regina, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Até a próxima. Agora são 7h50 na Tarde FM.